Num mundo de fantasia, repleto de demônios, monstros e feras mágicas, Ilu abre os olhos pela primeira vez e testemunha os belos raios de sol se pondo no horizonte. Por um instante, ele fica atordoado, sem a menor ideia de onde está ou o que faz naquele lugar estranhamente sombrio. De repente, uma voz divina, vinda de dentro dele, se manifesta, afirmando que ele renasceu de sua vida anterior para um mundo completamente novo, agora como um dragão. Ele permanece ali, chocado, questionando se aquilo seria algum tipo de sonho muito estranho. A voz divina explica que ele possui as estatísticas de um ovo de dragão, com pouquíssimo HP, armadura ou quaisquer outras habilidades especiais dignas de menção. Ele pergunta à voz divina se aquilo é algum tipo de jogo, mas a voz responde que seu nível é baixo demais para perguntas desse tipo. Então, ele pode aumentar seus níveis, ou pagar uma taxa de assinatura mensal para acessar o Elaumus aprimorado. Ilu não aceita a derrota tão facilmente e pergunta onde diabos ele está agora e o que exatamente ele é. Mas a voz divina está determinada a conseguir aquela assinatura, custe o que custar, e se recusa a responder a qualquer uma das perguntas. Isso faz Ilu perder a cabeça, assim como eu quando ouço sobre os preços da RAM, e ele acidentalmente se desequilibra e cai da árvore onde estava seu ninho. Para seu horror absoluto, seu total de HP, que já era pequeno o suficiente, diminui em 1 ponto, enquanto a voz divina explica que, se os pontos de HP chegarem a 0, isso significa que ele morrerá para sempre. Assustado com aquilo, ele tenta se empurrar para um lugar seguro, mas em vez disso, acaba se empurrando ladeira abaixo e começa a rolar pela colina em velocidade recorde. Ele não consegue se controlar de jeito nenhum e pensou que iria morrer com certeza. Mas felizmente, seu ovo para bem na beira de um lago, onde sua vida esteve tão perto do fim que ele podia praticamente ver sua morte após se afogar ali. Assim que sua respiração se acalmou, ele tem a oportunidade de se observar no reflexo da água e percebe que não passa de um pequeno ovo rachado no meio do nada. Ele começa a surtar com o que diabos está acontecendo. Quando Ciri volta a ficar online e lhe diz que ele é um ovo de dragão, considerado um monstro de rank F, o que é bem fraco neste mundo, ele pode simplesmente morrer se a casca do seu ovo quebrar. Ele tem baixa inteligência graças ao seu cérebro minúsculo e a única coisa que consegue fazer direito é rolar. E ele é péssimo até nisso, pois ainda não aprendeu a controlar. Ciri explica que, embora haja uma pequena chance de ele se tornar um dragão temível, as probabilidades de isso acontecer são extremamente baixas, já que 99% dos dragões não conseguem sobreviver ao estágio de ovo, pois um ovo de dragão é considerado uma iguaria. Ciri afirma que é muito comum aventureiros aleatórios destruírem o ovo e fazerem um delicioso mexido, mas às vezes os aventureiros se afastam, pois têm medo de que a mãe dragão possa estar por perto. Isso o irrita profundamente, pois ele percebe que não passa de uma bola glorificada, esperando para ser estourada pela primeira coisa que encontrar. Em sua fúria, ele acidentalmente começa a rolar novamente, mas desta vez ele acaba aprendendo a guiar seus movimentos e consegue evitar a morte certa, desviando de um precipício. Ele consegue se mover pela floresta com uma velocidade realmente boa e aprende a se controlar melhor, mas no final ele acaba caindo em uma pequena saliência. Para seu horror, aquela pequena queda foi suficiente para diminuir seu HP de 4 para 3, o que o assusta demais, pois ele se lembra de que pode basicamente acabar com a própria vida sem querer se continuar nesse ritmo. Ele decide relaxar um pouco e reconsiderar suas escolhas de vida, o que, para sua surpresa, eleva seu HP de volta ao máximo, e com isso, ele se prepara para conquistar o mundo mais uma vez, em sua forma de ovo. Ele começa a se mover pela floresta, pensando em tudo, e percebe que, se é um ovo de dragão, está destinado a eclodir em algum momento, o que significa que se tornará um dragão, criaturas bastante temíveis, pelo que ele pode dizer. Mas para fazer isso, ele terá que embarcar em missões e ganhar experiência, e se este mundo funciona como um RPG, onde ele terá que lutar contra outros inimigos e monstros para subir de nível. De repente, ele avista uma cauda com aparência espinhosa e imediatamente tenta descobrir o que é, apenas para encontrar uma estranha criatura parecida com um verme roxo. Ele verifica imediatamente as estatísticas do monstro inseto e percebe que não é um monstro muito resistente, mas o monstro tem a tag de ser o comedor de ovos. Isso o assusta demais, e ele tenta escapar sem chamar a atenção. Mas ele é tão ruim quanto eu quando se trata de fazer as coisas direito, então ele estraga tudo e começa a ser perseguido pelo verme. Ele imediatamente começa a rolar na direção oposta, mas o monstro não parece parar e continua a persegui-lo. Ele sabe que não há como lutar contra o monstro, pois tudo o que pode fazer é rolar, e mesmo que o verme seja fraco, ainda é muito mais forte que ele, e ele teria absolutamente zero chance de vencer. Ele decide usar sua inteligência e começa a guiar o monstro em direção a um precipício. Acontece que o monstro era mais burro do que você no ensino médio, e realmente cai na isca. Ilu imediatamente o empurra do precipício, mas acaba caindo junto com ele. Isso poderia ter significado o fim para ele. Mas, por sorte, ele acaba caindo sobre o monstro e não no chão, o que o amortece do pior, mas ainda assim causa uma boa quantidade de dano a si mesmo.
Ele rola, esperando que aquilo fosse o fim, mas o verme lhe dá um último susto antes de desistir e rolar para morrer. E Lu respira fundo, agradecendo a Deus por lhe dar a chance de viver, quando de repente Ciri fala novamente, dizendo que ele ganhou muitos pontos por matar o monstro e também por sobreviver à queda, o que elevou seu limite de nível para 5. E para ganhar mais níveis, ele precisa primeiro passar por uma evolução. Ciri lhe mostra duas rotas para seguir na árvore de evolução, uma sendo o dragão bebê e a outra o pequeno dragão. Ele fica um pouco confuso sobre a diferença entre as duas raças, mas, felizmente, Ciri aparece com a explicação e lhe diz que o pequeno dragão é uma raça temível de dragões anões, que são menores em comparação com outras espécies de dragões, mas são bastante fortes e podem crescer tanto quanto um urso. Os aventureiros os evitam, pois têm medo do ataque de sopro de fogo. Em comparação, o dragão bebê é simplesmente um filhote de dragão, conhecido por sua carne tenra e frequentemente caçado por aventureiros e outros monstros, pois são fáceis de pegar e rendem um ensopado incrível. Na remota chance de o dragão bebê sobreviver até a idade adulta, eles podem de fato crescer e se tornar uma grande variedade de raças de dragões muito fortes, mas a maioria deles nunca vive para ver esse dia. E Lu percebe que o mundo é deprimente demais, e a princípio pensa em seguir a rota para se tornar um pequeno dragão, porque isso significaria que ele estaria seguro desde o início e não teria que se preocupar em ser no-scoped no momento em que se aproximasse de um monstro ou aventureiro. Ele estava prestes a escolher o pequeno dragão quando de repente sua voz interior se manifesta e lhe diz para optar pelo dragão bebê. A princípio ele mesmo ficou confuso, sem saber por que exatamente o dragão bebê seria uma escolha melhor. Mas, de repente, ele percebe que o pequeno dragão é basicamente um rei baixinho, o que significa que suas chances de conseguir um match no Tinder são mínimas. Enquanto que, se ele se tornar um dragão bebê e conseguir atingir mais de 1,80 m, ele teria todas as HUDs e estaria nadando em Mad Kitty. No momento em que ele escolhe ser um dragão bebê, algo muda dentro dele, e o ovo eclode, e ele emerge como um filhote de dragão amarelo e percebe que suas estatísticas parecem ter aumentado, mas seu HP ainda não está completo, o que significa que ele precisa relaxar e descansar para recuperar tudo. Ele se vira para o verme e o agradece por sua evolução, quando de repente seu estômago começa a roncar. Isso o confunde, pois ele não é Bear Grylls e não pode comer fezes e urina para sobreviver. Mas ele pensa em todas as russes que pode raise up com sua altura, então decide ir em frente, pois precisa da proteína. Ele começa a devorar o verme inteiro e então tira um longo e profundo sono para recuperar todo o HP que perdeu. No dia seguinte, quando acorda, ele pensa em seu sonho, onde ainda era humano, e começa a se perguntar como exatamente ele reencarnou ali, e quem exatamente ele era quando costumava ser humano. Antes que pudesse pensar em tudo isso, ele se vira e encontra um monte de monstros vermes se preparando para atacá-lo. Como agora é um dragão, ele decide enfrentá-los e começa a destruí-los completamente com os movimentos que aprendeu no Daguestão. Depois que seu pai o enviou por 3 anos e esqueceu, a cada abate ele ganha mais pontos de experiência e logo acaba desbloqueando ainda mais capacidades ofensivas. Ele começa a usar seu sopro de fogo para torrar quaisquer monstros que apareçam em seu caminho, e logo sobe para o nível 7, ganhando a habilidade Punho de Dragão, que lhe permite cobrir o punho em uma bola de fogo e destruir qualquer monstro que apareça à sua frente. Depois de finalizar o último monstro com um mata-leão, seu estômago começa a roncar novamente. Ele pensa em comer vermes de novo, mas não tem vontade de começar o dia com comida de cachorro, então decide tentar outra coisa, e adota a dieta de cogumelos do Mike Tyson. Infelizmente, nem todo mundo é construído como Iron Mike, e Lu começa a vomitar como minha ex, em uma noite só de garotas antes de ir para a casa de um estranho. Ele decide que precisa encontrar uma nova fonte de alimento, pois de jeito nenhum ele vai comer um verme feio e nojento. Nesse momento, ele avista um lobo cinzento correndo à sua frente e imediatamente decide partir para a briga. Ele começa a correr ao lado do lobo, e mesmo que o animal fosse maior que ele, Lu sabia que venceria graças às suas estatísticas superiores. Ele nem sequer dá uma chance ao lobo de fazer qualquer coisa, pois Lu usa seu sopro de dragão para incapacitar o lobo, seguido por um soco flamejante que destrói completamente o lobo e o transforma em um assado lento. Ele se pergunta se o sabor seria como o de um churrasco e, para sua surpresa, o gosto é exatamente como o de um bife grelhado. Isso lhe dá mais um motivo para começar a caçar esses animais e finalmente encontra outro lobo velho que ele defuma, com um único soco flamejante e começa a assar com a ajuda de seu sopro de fogo. Ele percebe que, se conseguir subir para o nível 25, isso lhe daria a oportunidade de evoluir mais uma vez. Enquanto come sua refeição sozinho, ele começa a desejar alguém para conversar que não seja uma maldita assistente de IA. E então ele ouve algumas vozes vindo da floresta. Ele percebe que essas vozes são definitivamente de humanos e imediatamente corre para investigar. Ele logo avista um grupo de 3 aventureiros caminhando pela selva e verifica suas estatísticas, percebendo que nenhum deles está acima de seus níveis, o que significa que não deveriam representar uma ameaça para ele.
Mas como são 3, eles podem definitivamente subjugá-lo. Ele decide correr o risco, pois pensa que é fofo demais para os humanos não gostarem dele e eles provavelmente iriam querer ser amigos dele, pensando que ele emerge de trás da árvore e imediatamente começa a agir todo fofo, esperando que os humanos se apaixonem por ele na hora. Mas ele tem uma cruel constatação quando o líder do grupo pega sua espada e desfere um golpe aéreo que o atinge em cheio no peito, empurrando-o para o chão enquanto o sangue escorre pelo seu corpo. Antes mesmo que pudesse pensar em escapar, ele é atingido pelo feitiço do mago, que lhe causa um choque forte o suficiente para deixar seu corpo completamente dormente. Ele pensa em como foi um idiota burro por achar que podia confiar nos humanos, e agora terá que pagar o preço com a própria vida. Ele tenta se arrastar para longe, mas é inútil, pois seu corpo não consegue mover 1 centímetro. Ele se prepara para morrer, mas quando o líder se apronta para esfaqueá-lo até a morte, a garota curandeira salta no meio e salva sua vida. O líder discute com ela, mas depois a deixa em paz e segue em frente. A garota chamada Muff começa a lançar um feitiço de cura sobre ele, e lenta e seguramente o cura de volta a uma saúde suficiente para que ele possa se mover. Antes mesmo que ele pudesse agradecê-la adequadamente, eles ouvem um grito arrepiante vindo da direção para onde os outros aventureiros foram. E Ilu tem certeza de que algo deu muito errado, e que um monstro poderoso está por perto na área. A curandeira imediatamente se vira e tenta correr na mesma direção, mas Ilu a impede, pois sabe que qualquer monstro que esteja escondido na floresta é mais forte que ela, e provavelmente também a matará, especialmente porque ela já usou toda a sua mana para curá-lo. Ele está fraco demais devido aos ferimentos, mas Sommer passa por ele e lhe diz para se cuidar antes de correr para a floresta. Ilu se amaldiçoa por ser tão indefeso e inútil. Ele de alguma forma consegue superar sua paralisia e começa a correr na floresta, quando de repente se depara com um dragão de rocha gigante, que é pelo menos 10 vezes mais forte que ele. Ele avista a garota caída no chão, inconsciente, perto dos pés do dragão, mas antes mesmo que pudesse tentar ajudar, o dragão o fareja e se vira para acabar com sua vida. De uma vez por todas, Ilu está atordoado demais para se mover, enquanto o medo o domina, e o dragão de pedra avança sobre ele com todo o seu corpo. Para sua surpresa, o corpo de Ilu parece se mover sozinho, instintivamente, e o salva da morte certa enquanto ele salta para fora do caminho. Ele imediatamente se esconde atrás de alguns arbustos, pensando em como foi estúpido ao achar que, mesmo se lutasse ao lado dos humanos, eles poderiam ter derrotado essa monstruosidade. Ele sabe que se levar qualquer golpe significativo daquele monstro, será definitivamente apagado da face deste planeta. Ele espreita para encontrar Miria e percebe que ela ainda está viva e se agarra à vida com pouquíssimo HP. Para seu horror, o dragão de rocha decide voltar-se para Mara a fim de acabar com ela, o que o faz esquecer todos os seus medos, e ele se prepara para tentar salvá-la. Antes que pudesse avançar sobre o monstro, porém, a voz divina o incita a fugir, alegando que a interação não valeria a pena. E há uma boa chance de que ele não sobreviva a essa altercação. Isso o detém, enquanto ele pensa em como Ciri está certa, pois ele não tem habilidades ou capacidade que possam ajudá-lo a lidar com essa monstruosidade. E a escolha mais segura seria simplesmente fugir e viver para lutar outro dia. Antes que pudesse tomar uma decisão, porém, a memória de Mir salvando sua vida e curando-o invade sua mente, e ele decide que não a deixará sozinha, e que vai salvá-la ou morrer tentando. Ele avança sobre o dragão, e quando o dragão tenta atacá-lo, ele se lembra de suas habilidades como o ovo e começa a rolar, o que salva sua vida. E ele salta no ar antes de dar uma pequena batida no dragão e criar alguma distância entre eles. Ele imediatamente procura pelos outros humanos do grupo, e percebe que o velho mago está morto e nada pode ser feito a respeito. Mas o espadachim parece ainda estar se agarrando à vida por uma margem estreita. O dragão de rocha começa a perseguir Ilu mais uma vez, mas ele é bom em rolar e começa a evadir o monstro e a atingi-lo repetidamente, na esperança de ganhar algum tempo e salvar os aventureiros restantes. Justo quando ele pensou que seu plano parecia estar funcionando, e talvez ele pudesse salvar os humanos, o dragão de rocha o atinge com um feitiço de dobra de terra, que cria uma onda de choque através do chão, formando enormes espinhos que atingem Ilu e o derrubam no chão. Ele percebe que não pode continuar evadindo os ataques e decide revidar. O dragão de rocha tenta atacá-lo, mas desta vez, Ilu parte para a contraofensiva e tenta desferir um soco flamejante e ardente em seu rosto, esperando conseguir um acerto crítico. A princípio, ele pensou que o ataque havia sido eficaz, mas, para seu horror, percebe que não só o ataque mal causou dano, como o dragão parece estar recuperando todo o HP perdido novamente. Ele ainda usa essa oportunidade para imediatamente pegar a Huz, pois sabe que só pode salvar uma pessoa por vez. Ele imediatamente começa a fugir do monstro depois de desviar de seu ataque e corre direto para a selva profunda e a coloca em segurança.
Ele percebe que ela ainda está perdendo HP e que deve encontrar uma maneira de recuperar sua saúde. Ele tenta replicar o que a garota fez antes para curá-lo, mas, obviamente, nada acontece. Ele imediatamente decide mudar o plano e encontrar um lugar adequado onde a garota possa estar mais segura dos elementos antes que a noite chegue. Ele começa a farejar o ar beijado pelo pôr do sol, enquanto tenta encontrar um cheiro familiar para seguir. De repente, ele capta um leve cheiro de humanos vindo de uma direção e imediatamente começa a seguir em velocidade máxima, carregando a garota nas costas. Seu horror não parece ter fim, pois uma matilha de lobos cinzentos começa a persegui-lo na esperança de conseguir comida rápida e fácil. E Lu já chegou longe demais neste ponto, e ele não vai ser devorado por um bando de filhotinhos glorificados depois de literalmente sobreviver a um maldito dragão. Ele coloca a Rus no chão perto da árvore e se vira para lidar com os lobos. Geralmente, ele lidava com lobos um de cada vez, mas desta vez foi forçado a lutar contra uma matilha inteira, e isso quando já estava ferido. Ele luta bravamente contra todos os lobos e continua a defender a garota à custa do próprio corpo, enquanto continua sendo atingido, mas consegue afastar os lobos e a leva nas costas novamente, movendo-se pelas florestas, machucado e esgotado. Prestes a atingir seu limite, ele logo encontra o caminho de volta para uma vila humana, o que o deixa feliz, pois tudo o que precisa fazer agora é conseguir ajuda para Mercy para que ela possa recuperar sua saúde. Ele começa a gritar a plenos pulmões e consegue atrair um grupo de aldeões para sua localização. Infelizmente para ele, os aldeões não conseguem entender o que ele está dizendo e estão com medo dele. Ele tenta fazê-los entender que não quer fazer mal, mas um deles o atinge na perna com uma lança caseira. Ele percebe que não encontrará ajuda ali. Como toda a vila o vê como uma ameaça, ele rapidamente a coloca de volta no chão e imediatamente começa a fugir, enquanto os aldeões se preparam para atacá-lo novamente. Ele consegue desviar de todos e foge de volta para a floresta, enquanto os aldeões rapidamente levam Mir para um lugar seguro e chamam a curandeira local para ajudá-la. E Lu fica feliz que pelo menos ele salvou a vida dela e começa a mancar de volta para a floresta. Mir acorda 2 dias depois na casa da curandeira local chamada Marie, que lhe diz que ela ficou desacordada por 2 dias seguidos. Mir se pergunta quem exatamente a trouxe de volta à vila, pois tinha certeza de que teria morrido ali. Mas Marie afirma que não tem ideia disso. Mor pergunta onde estão os outros membros do grupo, e Marie responde que o velho mago está morto, enquanto seu líder, Das, nunca foi encontrado no local, o que significa que ele provavelmente foi devorado pelo dragão, com apenas sangue ao redor da área como evidência. Mor imediatamente começa a chorar, alegando que se ela tivesse impedido Das de seguir em frente, ele ainda poderia estar vivo. Mas Marie lhe diz para não se preocupar, pois Das não era uma pessoa que ouvia os outros. Não se lembra que Das era um pouco impetuoso, mas era uma pessoa legal e sempre foi o primeiro a enfrentar qualquer monstro que tentasse ameaçar a vila. Ele também era bom com crianças e sempre lhes dava bons conselhos. O único problema era sua obsessão com o dragão de pedra, porque quando mais jovem, ele encontrou o dragão e acabou fugindo. Foi então que decidiu enfrentar o monstro e matá-lo, para remover qualquer dúvida que pudessem ter sobre ele. Ele decide enfrentar o velho mago e sua equipe, mas sabia que Marie jamais permitiria ou concordaria em ir com eles como curandeira. Então, enganaram Mer, dizendo que Marie havia pedido para levarem-na no lugar dela. Mer não estava disposta a ir, pois o dragão de pedra era perigoso demais para enfrentar. Mas, com alguma chantagem emocional, conseguiram convencê-la a se juntar ao grupo. Ela se arrepende de não ter alertado os outros aldeões, mas agora não havia mais nada a fazer. Ela se lembra de uma vaga memória do dragão que salvou, ajudando-a a voltar para a aldeia, mas Marie não tem ideia de como chegou ali, e ela só sabe que um monstro a atacava. Mas um aldeão loiro conseguiu salvá-la com sua lança. De volta à floresta, Lu finalmente conseguiu recuperar seu HP e agora se sente muito melhor. Ele se pergunta como Mira está e se ela se recuperou, mas também se lembra da sensação de impotência que sentiu diante do dragão de pedra, o que o faz lembrar que ainda é uma das criaturas mais fracas desta floresta e precisa ficar forte o mais rápido possível. Ele logo decide usar mais o cérebro e usa um monstro verme como isca, pendurando-o na árvore. Imediatamente, um monte de vermes da área se reúnem para ver o que está acontecendo, e Lu aproveita a oportunidade para esmurrá-los até a morte. Ele continua a destruir cada monstro que aparece em seu caminho, seja esmurrando-os, mordendo-os ou usando seus ataques de fogo para torrá-los até ficarem crocantes. Assim que terminou o massacre, finalmente conseguiu atingir o nível 25, o que significa que alcançou outro ponto em sua evolução. Ciri mostra a árvore de evolução e ele percebe que tem 5 escolhas pela frente. Alguns são pequenos dragões que ele definitivamente não vai escolher, mesmo que amadureçam cedo, mas a longo prazo não serão tão fortes em comparação com os outros. O dragão anjo é muito forte, mas possui principalmente capacidades defensivas e de cura, assim como o Merhad. O dragão criança é o próximo passo direto de evolução do dragão bebê, e ele logo se tornaria um dragão adulto se continuasse assim. E a outra opção é um dragão criança mutante, que possui feitiços mágicos melhores. Finalmente, a última opção é o dragão da peste sombria, conhecido por causar morte e destruição, e que pode se transformar em humanos à vontade.
A princípio, Ilu rejeita imediatamente a opção do dragão da peste, pois seria o caminho mais maligno. Mas de repente, ele percebe que a transformação humana significa que ele pode, de fato, ir à aldeia humana e se reunir com Mur mais uma vez. Com isso, ele começa a ponderar sobre sua decisão, estressado, pois seria uma das mais importantes de sua vida. A confusão sobre qual caminho escolher para sua evolução começa a enlouquecer Ilu, e ele faz sons como um cachorro constipado tentando chegar a uma conclusão. No fim, ele decide que está realmente preocupado com Mir e quer vê-la novamente. Ele sente que se puder aprender a habilidade de transformação humana, poderá viver uma boa vida, mesmo sendo um dragão da peste. E se isso não der certo, como a maioria das startups no Shark Tank, ele pode voltar a ser um dragão. Com isso, Ilu escolhe se tornar um jovem dragão da peste e seu esquema de cores muda de amarelo para roxo. Ele se torna algo que se parece com o Mega Charizard EX, e sente que de fato parece bem maligno. Ele começa a reconsiderar sua decisão, mas então Ciri lhe diz que seu status de visualização de habilidades subiu de nível, e agora ele pode ver os detalhes de suas perícias. Ilu imediatamente se livra de suas dúvidas ao ouvir isso, e Ciri lhe diz que ele desbloqueou mais habilidades, chamadas Voar e Pó de Escama de Dragão. Seu tipo mudou para Sombrio, e agora suas habilidades normais evoluíram para ter dano de elemento Veneno e Maldição. Ele também ganhou alguns títulos chamados Malfeitor e Calamidade, e quanto mais Ilu ouve sobre isso, mais se arrepende de ter escolhido essa forma. Além disso, ele não recebeu a prometida habilidade de transformação humana, e como qualquer Karen, Ilu começa a atacar Ciri e a pedir para falar com o gerente dela. Ele diz que não foi isso que lhe disseram, e pergunta se precisa subir de nível para receber a habilidade humana. No entanto, Ciri, mais uma vez, esconde essa funcionalidade atrás de um paywall e diz a Ilu que não pode responder a essa pergunta a menos que ele compre a assinatura Premium. Ilu se sente desapontado e enganado, pois se tornou uma calamidade voadora em vez de... No entanto, o lado bom é que agora ele pode ver os detalhes de suas próprias habilidades, e a primeira coisa que decide verificar é Ciri, oficialmente nomeada Voz Divina. Bem, Ciri guarda esses dados como de costume, e Ilu já esperava por isso. Ele então a pergunta sobre a nova habilidade Pó de Escama de Dragão, e Ciri lhe diz que ele pode liberar escamas tóxicas de suas asas que podem enfraquecer seriamente qualquer criatura viva e até mesmo matá-las. No nível máximo, ele pode aniquilar nações inteiras apenas voando sobre elas. Ilu vê o exemplo disso instantaneamente, quando uma flor perto dele murcha e morre por causa de seu pó de escama, e ele amaldiçoa Ciri por tê-lo transformado em uma arma biológica, quando ele só queria se tornar humano e conquistar a garota. Agora ele tem certeza de que nenhum humano tentará se aproximar dele, e então começa a verificar outras habilidades que são igualmente temíveis. A próxima habilidade é o Sopro Doentio, que transforma seu sopro de fogo em um ataque que espalha doenças extremamente letais e pode aniquilar civilizações inteiras no nível máximo. Ilu começa a entrar em pânico, pois não consegue ficar mais preparado para ser um vilão do que isso, e se pergunta se há alguma maneira de mudar sua evolução agora. Ele decide verificar seus títulos, porque eles podem influenciar suas habilidades e seu crescimento. E Ciri lhe diz que ele está certo. Seu primeiro título é o Pequeno Herói, que é dado àqueles que mostram uma pequena quantidade de coragem e fazem a coisa certa diante do perigo. Isso pode influenciar muito sua direção de evolução e um dia torná-lo um verdadeiro herói. Ilu fica aliviado ao ouvir isso, mas então ele ouve os detalhes sobre seus outros títulos. O título Malfeitor é para vilões que deixam uma montanha de cadáveres para trás e se orgulham de sua contagem de corpos. Aumenta o dano de ataques do tipo sombrio e dificulta o aprendizado de feitiços de magia branca. Também reduz a taxa de recuperação e tem grande influência em seu caminho de evolução. Este é o golpe final para Ilu, e ele começa a choramingar e a chorar, dizendo que quer voltar a ser um dragão bebê novamente. De volta à aldeia, Marie está verificando as pedras de proteção espalhadas por toda a parte para garantir que estejam funcionando corretamente. Essas pedras criam uma barreira que, subconscientemente, desencoraja monstros de entrar na aldeia. Mas elas não funcionam contra monstros de vontade forte ou monstros que têm um objetivo. Marie pensa que o dragão que salvou sua vida deve se encaixar nessa categoria, mas ela não tem certeza se ele realmente queria salvá-la ou se foi apenas uma coincidência. Marie não pode comentar sobre isso porque não viu o dragão, mas não quer que monstros entrem na aldeia por causa de uma barreira defeituosa. Ela termina de recarregar todas as pedras de proteção e então, de repente, Marie lhe pede para ensiná-la mais sobre monstros. Marie está curiosa para saber por que Marie está tão interessada em monstros desde aquele incidente, mas responde que sente que um dragão a salvou outro dia, e Marie pergunta se ela está desenvolvendo sentimentos por um monstro, porque isso é nojento. Mir entra em pânico e diz que não é nada disso, e Marie decide deixar pra lá. Ela concorda que Marie deveria aprender sobre monstros e começa a explicar que monstros podem derrotar outras criaturas para subir de nível e evoluir para monstros mais poderosos. Humanos também têm um sistema para subir de nível e melhorar suas habilidades, mas não podem evoluir para uma nova espécie como os monstros.
Marie fica surpresa com isso e diz que nunca ouviu falar disso antes, mas isso deixa Marie irritada porque ela ensinou tudo isso a ela 11 anos atrás. Marie continua sua palestra dizendo que de tempos em tempos existem pessoas especiais que podem ouvir uma voz divina, e são elas que descobriram sobre subir de nível e outras coisas. Marie diz que monstros lutam para sobreviver e sempre tentam se tornar mais fortes através da evolução, porque isso os ajuda a viver mais. Ela diz a Marie que o dragão pode ter salvado a vida dela, mas da próxima vez que o encontrar, ele terá evoluído para algo mais perigoso e pode até atacá-la. Marie grita com Marie por assustá-la assim, mas a elfa apenas lhe diz para não ter expectativas de um monstro, porque eles não são compatíveis com humanos. Ao mesmo tempo, Ilu aceitou seu destino na floresta e decide subir de nível o mais rápido que puder para voltar ao caminho de ser um. No entanto, sua principal prioridade ainda é se transformar em humano para que possa encontrar Maury novamente. Ele começa a procurar por um monstro fraco que lhe dará muitos pontos de experiência, quando de repente sente seus movimentos ficarem mais lentos. Ilu percebe que está coberto por teias que o estão atrasando, e só depois disso, ele se dá conta de que caiu em uma armadilha montada por uma aranha. Nesse instante, uma aranha enorme salta dos arbustos e sibila para ele. Ilu surta ao ver que ela tem estatísticas muito altas em comparação com as dele, mas ele não pode fugir porque está preso. A aranha esguicha um monte de teias de sua bunda em direção a Ilu, que as contra-ataca com seu sopro de fogo, queimando a teia e também causando dano à aranha. No entanto, a teia que cobria seu corpo também pega fogo, e ele rola no chão até que Ciri lhe diga que ele adquiriu a habilidade Resistência à Chama. Ilu se levanta para lutar e descobre que seu ataque não causou muito dano à aranha, então decide usar suas garras paralisantes contra ela. E apesar de numerosos golpes que fazem a aranha sangrar, Ilu descobre que ela ainda tem metade de sua barra de vida cheia. Além disso, o monstro-aranha está enfurecido, e Ilu decide fugir enquanto ela ainda está paralisada. Ele começa a rolar rapidamente para longe, mas o monstro-aranha se recupera da paralisia depressa e o alcança. Ilu entra em pânico, mas então se lembra de que pode voar usando sua nova habilidade. Ele imediatamente pula o mais alto que pode e tenta voar para longe, mas até uma galinha com uma asa faria melhor. Ele volta ao chão em pouco tempo porque ainda não consegue usar sua habilidade corretamente, e no fim, tem que depender de rolar novamente. No entanto, mesmo depois de 10 minutos, a aranha não desistiu, e Ilu se pergunta quanta resistência aquele monstro maldito tem. Por sorte, sua habilidade de rolar sobe de nível naquele instante, e agora ele pode rolar muito mais rápido. Ele também ganha o título de corredor covarde por fugir como um frango. Mas Ilu valoriza mais sua vida do que seu orgulho. Logo, ele consegue abrir uma certa distância entre si e a aranha, mas então vê um penhasco largo à sua frente. O primeiro instinto de Ilu é rolar para o lado, mas então ele decide confiar em sua habilidade de voo e salta para frente em velocidade máxima. Felizmente, ele consegue planar para o outro lado, e jura que assim que for forte o suficiente, voltará para acabar com a vida da aranha. Ele está realmente exausto agora e decide olhar para a aranha uma última vez antes de partir. No entanto, a aranha não está em lugar nenhum, e então, de repente, a Ilu vê uma ponte feita de teias. No instante seguinte, a aranha salta para a superfície e Ilu entra em pânico porque não esperava por isso. Ele começa a rolar para longe novamente, e sua habilidade de rolar sobe de nível mais uma vez. Um lobo cinzento azarado aparece em seu caminho e Ilu simplesmente rola direto sobre ele, arremessando-o para longe e ganhando experiência bônus por derrotá-lo assim. Ele vai direto para o nível 3 e continua fazendo ataques e fugas contra os monstros desavisados na floresta, atingindo o nível 8 em pouco tempo. Ilu pensa que finalmente está forte o suficiente para enfrentar a aranha agora, então ele para de correr e a encara de frente. A aranha espelha uma rajada de gás venenoso de seu corpo, e Ilu pula para uma árvore para evitá-lo. Embora seja resistente a veneno, isso realmente machuca sua garganta e ele decide esperar o veneno se dissipar. Enquanto isso, a aranha também está esperando o veneno fazer efeito, e Ilu tem uma ideia. Ele decide usar o truque mais antigo do livro e começa a agir como se o veneno o estivesse enfraquecendo. Ele cai no chão e começa a se contorcer como um peixe fora d'água antes de ficar completamente imóvel. A aranha morde a isca e pula sobre ele. E assim que ela se aproxima o suficiente, Ilu a atinge com um sopro de fogo de potência total e então a joga no chão com sua cauda. O monstro-aranha é derrotado com isso, e Ilu atinge o nível 14 imediatamente. Sua habilidade de sopro de fogo sobe de nível, e ele também ganha uma nova habilidade chamada Cauda de Dragão. Ilu pensa que são bons desenvolvimentos, mas está mais animado para ver se conseguiu a habilidade de se tornar humano. Infelizmente, ele não consegue mais nada, e sua frustração se torna ainda mais intensa. No fim do dia, Ilu caça um lobo e o leva consigo para comer e descansar. No caminho, ele encontra uma caverna e depois de se certificar de que nenhum outro monstro a está usando, decide fazer dela sua base. Ele assa a carne de lobo ali e então decide adicionar o suco de algumas frutas vermelhas que cheiram a pimenta do reino. Ilu descobre que o suco da fruta realmente deixa a carne mais saborosa, e ele até ganha o título de Senhor-Chefe por isso. Ilu sente que o título soa bem, e ele começa a se perguntar se pode subir de nível sua culinária e conquistar os humanos com sua comida deliciosa.
No entanto, apenas um olhar para suas garras afiadas e venenosas o faz pensar o contrário. Ele sente que era pelo menos fofo quando era um dragão bebê, e os humanos o odiavam e temiam mesmo naquela época. Agora que ele literalmente parece uma ameaça, não há chance de que sequer ousem se aproximar dele. Ele sente que nem mesmo Meru o reconhecerá agora, e pensa que é isso que ele ganha por ser ganancioso e tentar se tornar um humano. Ele grita para o céu, pedindo a Deus que pelo menos lhe dê a habilidade de transformação humana, mesmo que ele continue evoluindo como um dragão da peste. De volta à aldeia, Mer descobre com um velho bêbado que Dawes ainda está vivo. Ela ansiosamente pede a ele para contar todos os detalhes, e o velho lhe diz que estava pescando quando viu Dawes andando na floresta, parecendo exausto e faminto. Ele não notou nada e continuou murmurando para si mesmo antes de desaparecer na floresta. Outros aldeões pensam que o velho estava apenas de ressaca e imaginou Das, mas Mer fica esperançosa e imediatamente vai falar com Marie sobre isso. Ela quer ir à floresta procurar por Das, mas Marie se recusa a colocar ela ou qualquer outro aldeão em perigo. Ela faz Mir desistir da ideia também, sugerindo que falará com a guilda dos aventureiros sobre o assunto. Mas ela sabe o quanto Mir quer salvar Das, se ele realmente estiver vivo. No dia seguinte, na floresta, Ilu acorda revigorado e decide caçar mais monstros para subir de nível rapidamente. De repente, ele vê uma poça se movendo à sua frente e percebe que é um monstro que não parece forte. Ele decide caçá-lo para farmar experiência, mas ao tentar ver suas estatísticas, seus olhos começam a arder, e Ciri lhe diz que ele ainda não pode acessar essa informação. Ilu começa a gritar de dor e se pergunta que diabos é aquele monstro estranho que pode machucá-lo tanto só de olhar para ele. De repente, sua habilidade de ver status sobe de nível, e ele consegue ver brevemente que o monstro de Gosma tem estatísticas ridiculamente altas, e ele cai no chão em choque. Ilu se pergunta que tipo de criatura tem estatísticas tão insanas, quando de repente, o monstro de Gosma o nota e atira um tentáculo em sua direção. Ilu consegue fugir bem a tempo, e assim que chega à floresta, ele percebe que a Gosma assustadora não tinha, na verdade, estatísticas tão altas, e que ele havia lido errado antes. No entanto, é assustador demais, então ele decide deixá-la em paz por enquanto. Ele decide procurar seus alvos em outra direção hoje, quando de repente nota um pote escondido nos arbustos. Ilu pensa que pode ser bom para guardar frutas, mas assim que o toca, o pote o ataca no ar porque não é um objeto, mas um monstro chamado Potortoise. Ilu vê que suas estatísticas não são nada especiais, então ele ataca o Potortoise com um soco de chama, mas isso não causa nenhum dano significativo. Isso motiva Ilu a dar tudo de si, e ele bombardeia o monstro com ataques. No entanto, o monstro pode atingir o auge da indiferença, e ele recupera HP descansando, mesmo enquanto Ilu o ataca. Não importa o que ele faça, a casca dura do monstro o protege de todo o dano. Então Ilu decide mudar para o modo criativo. Ele joga o monstro no rio, e isso funciona, pois o monstro afunda até a morte. Ilu ganha os pontos de experiência e sobe de nível, mas ele recebe um novo título chamado Rei Vilão, e seu título de malfeitor também sobe de nível. Ele se sente mal por ir ainda mais longe na rota do vilão, quando de repente um monte de monstros Poti o cerca. Ilu percebe que eles vieram quando o primeiro monstro usou a habilidade de grito para invocá-los, e todos estão realmente zangados. Eles se amontoam, e Ilu pensa que vão se transformar em algum tipo de monstro supremo, mas em vez disso, eles se transformam em uma torre alta que parece realmente instável. Ilu voa e pega o monstro do topo antes de jogá-lo na torre, derrotando todos os monstros de uma só vez. Ele aprende uma nova habilidade chamada Meteoro ao fazer isso, junto com 600 pontos de experiência que o levam direto para o nível 30. Suas habilidades também sobem de nível como resultado, e ele fica feliz com isso. Mas infelizmente, as cascas quebram depois que ele derrota os monstros, e ele não tem um único pote utilizável. Ele decide usar os monstros para carne, mas então começa a pensar que precisa de mais vegetais em sua dieta. Enquanto ele avança, vê o céu com um tom roxo e alguns passos estranhos vindo de perto. Ilu fica curioso e segue a direção dos passos que o levam a um urso que está cuidando da própria vida e dando um passeio. Ilu pergunta a Ciri sobre suas estatísticas e ela lhe diz que ele está muito longe para ver as estatísticas do urso, mas pode ver detalhes sobre sua espécie. O urso é um monstro de rank D, mais chamado Claybear. É feito de lama e é poderoso, com uma alta taxa de recuperação. Ilu percebe que o monstro está no mesmo rank que ele, e se pergunta se pode derrotá-lo em uma luta justa. No entanto, a maior razão pela qual ele quer lutar contra o Claybear é porque, se for realmente feito de argila, ele pode usá-lo para fazer potes e outras coisas. Ilu não pode deixar essa chance de ouro escapar de suas patas tóxicas, e ele persegue o monstro, que não parece notá-lo de forma alguma. Ele decide lançar um ataque furtivo e avança sobre o Claybear por trás, mas ele se vira no último momento, mostrando espinhos mortais irrompendo de seu peito. O mal consegue evitar ser esfaqueado por aqueles espinhos, e ele pula para trás, dizendo que o monstro não merece ser chamado de urso com aqueles espinhos mortais. O urso decide dar um golpe de corpo em Ilu, que desvia e o atinge com um ataque rolante. Ele consegue derrubar uma boa parte de sua barra de vida, mas o urso imediatamente usa uma habilidade de cura para restaurar a barra de vida completamente.
Ilu percebe que não pode derrotar o urso com um único golpe e só pode depender de táticas de ataque e fuga até que ele fique sem mana para se curar. Ele continua desviando dos espinhos mortais do Claybear enquanto causa dano a ele, e quando pensa que seu fator de cura está diminuindo, Ilu avança para um golpe final. De repente, o Claybear cria uma tempestade de areia ao seu redor, e quando a tempestade termina, ele também tem espinhos nas costas. Ilu chama o urso de argila de trapaceiro, pois agora não tem como usar seu ataque de função. Por sorte, o urso de argila perdeu a maior parte de sua mana após lutar demais e usar habilidades pesadas, e Ilu decide desgastá-lo só mais um pouquinho. De repente, o urso arranca o próprio braço e o arremessa em Ilu, que desvia e descobre que o braço vira argila normal ao se separar do corpo principal. O urso de argila continua atirando espinhos que também viram argila, e Ilu de repente tem uma ideia. Ele avança contra o urso e usa suas garras para arrancar o braço. Vira argila, como sempre, e Ilu rapidamente o transforma numa bola, voando bem alto. Ele pensa que se atingir o urso de argila com a habilidade de meteoro, não será o bastante. Então ele decide improvisar e coloca todo o peso do corpo na habilidade de meteoro. O ataque consegue rasgar o corpo do urso de argila, e Ilu ganha 300 pontos de experiência que o levam ao nível 33. Ele também ganha uma habilidade chamada quebra-nozes, pois foi exatamente o que fez. Agora está exausto, mas pelo menos tem argila que usa para fazer vasos e potes. Ele também faz um forno, coloca os potes para assar, e enquanto isso decide caçar o jantar. Ele decide procurar vegetais e cogumelos, e encontra um cogumelo trovão nutritivo e saboroso, mas com um veneno paralisante leve. Ilu ainda não é resistente à paralisia, então o joga fora, e agradece a sua Ciri aprimorada por mais detalhes. Depois disso, ele encontra uma flor gigante, mas assim que vai avaliá-la, a flor o ataca. Ilu entra em pânico, mas consegue arrancar a flor do caule, matando-a. Ciri lhe diz que é uma planta carnívora que come animais, mas não digere sal e o deposita na raiz. Essa é a coisa mais valiosa que Ilu pôde encontrar para melhorar sua experiência gastronômica, e ele leva o bulbo cheio de sal para casa. Por outro lado, Mor desobedece Marie e passa da barreira que protege a vila para encontrar Dolls. Ela está pronta para enfrentar qualquer risco, contanto que o encontre e o traga de volta em segurança, embora duvide que o velho bêbado seja confiável. Ela lembra como Dolls a chantageou para entrar no grupo, e pensa que, se o tivesse impedido, ele e o velho estariam vivos agora. De repente, um monstro verme a ataca, e Mai imediatamente usa uma bola de fogo para derrotá-lo, e lembra a si mesma de manter a calma, aconteça o que acontecer. Enquanto isso, Ilu encontra um cogumelo monstro gigante que pode andar e atacar pessoas após a maturidade, e tem um sabor delicioso. Ele o adiciona à sua lista de ingredientes e então encontra outro cogumelo estranho, e Ciri diz que é um cogumelo de rank A, muito valioso, que pode sustentar a economia de uma nação inteira se cultivado corretamente. Ilu começa a sonhar em nadar em dinheiro ao ouvir isso, mas quando Ciri lhe diz que o cogumelo é uma droga potente que pode viciar a todos, ele muda de ideia imediatamente. Ele queima os cogumelos para que ninguém caia no vício, e seu título de pequeno herói sobe de nível. Depois disso, ele encontra bagas de pimenta na natureza, e Ciri lhe diz que, antigamente, era a especiaria mais procurada do mundo, e valia seu peso em ouro. Ilu colhe toda a pimenta imediatamente, e ao mesmo tempo, Mer se aventura fundo na floresta, se escondendo de monstros de alguma forma. Ela percebe que já está muito fundo na zona de perigo, e se andar mais, pode enfrentar algo fora de sua liga. Então decide voltar para casa depois de olhar novamente os arredores da vila. Mais tarde naquela noite, Ilu usa o cogumelo luminoso para iluminar sua caverna e então verifica os potes que havia posto para assar. Estão feitos perfeitamente e ele os usa para preparar um ensopado com os ingredientes que coletou hoje. Graças ao sal e aos cogumelos, a comida fica ainda melhor. E Ilu começa a falar como um crítico gastronômico, mesmo sem saber nada de culinária. Ele fala como o sal realça os sabores umami do prato e então cria hashes para comer, o que já é a forma mais complicada de comer, mesmo com mãos humanas em vez de garras de dragão. Graças a colocar sal no prato, o título de chefe de Ilu sobe do nível 1 para o nível 2. Ele de repente nota que a tigela que está usando é um pouco difícil de beber e derrama um pouco do ensopado também. Ele decide aprimorar suas habilidades de cerâmica e planeja fazer uma nova tigela, além de outros talheres no dia seguinte. Ele até começa a sonhar em revestir as paredes nuas da caverna com tijolos de argila, e Ciri lhe diz que ele também ganhou o título de artesão de cerâmica agora. No dia seguinte, uma carruagem segue para a vila ao lado da floresta, e duas lindas aventureiras saem dela para investigar. Elas se perguntam se realmente podem encontrar um sobrevivente na floresta, mas a guilda lhes deu um trabalho, então precisam completá-lo. De volta à floresta, Ilu começou a mobiliar sua caverna com móveis de argila. Ele caça os lobos e os traz de volta à caverna para processá-los. Um lado de sua caverna está cheio da pele que tirou dos lobos, e Ilu decide secá-la depois, pois primeiro precisa temperar a carne e deixá-la secar para as estações mais frias. Ele está bem satisfeito com seu progresso e pensa que está se acostumando com este novo mundo, mas ao sair para recolher a carne seca, encontra macacos comendo-a. Ilu fica furioso e espanta os macacos.
mas isso o faz perceber que precisa encontrar uma solução permanente para o problema, ou perderá todas as suas reservas de carne. Ele tem uma ideia e decide preparar um veneno de alta qualidade, como o grande Walter White, para cobrir a carne seca e matar os macacos. Enquanto está ocupado coletando ingredientes perigosos por toda a floresta, Ilu de repente percebe que agora consegue distinguir plantas e cogumelos venenosos apenas olhando para eles, sem a ajuda de Ciri, o que é a primeira vez que humanos tomam empregos de IA. Depois disso, ele tropeça num campo de flores e decide levar algumas para decorar sua caverna, pois deve haver pelo menos uma coisa bonita para olhar na vida de todos. No entanto, enquanto sonha com uma caverna bonita, um monstrinho fofo aparece à sua frente. Ilu fica chocado ao vê-lo e pergunta a Ciri sobre. Ele descobre que o mangusto fofo é chamado de Princesa do Veneno, e todas as suas habilidades giram em torno de veneno. Ilu fica um pouco aterrorizado, mas o monstro também parece assustado e foge. De repente, um pedaço de argila cai perto, distraindo Ilu, e aproveitando a chance, a Princesa do Veneno o morde e depois foge. Ilu não consegue entender sua estratégia até que o veneno começa a fazer efeito. Ele se sente incrivelmente fraco e não consegue mover o ombro onde foi mordido, e Ciri lhe diz que sua habilidade de resistência a veneno subiu de nível. Ilu percebe que a Princesa do Veneno tem um veneno muito mais forte do que qualquer coisa que já enfrentou, e desmaia enquanto o monstrinho ri ameaçadoramente. Ilu descobre que está com um veneno especial, mas quando pergunta a Ciri o que o torna diferente do veneno comum, recebe a mesma velha resposta de que não pode obter informações de tão alto nível agora. Ele tenta se levantar e sair do lugar, mas assim que levanta o ombro, o veneno se espalha ainda mais rápido dentro de seu corpo. Ilu sente outra pontada de fraqueza e percebe que sua situação piora com o tempo. Ele se pergunta se há plantas por perto que possam tratar veneno, mas não consegue lembrar de ter visto algo assim. De repente, ele tem uma ideia e decide aprender mais sobre o monstro que o envenenou, pois isso pode lhe dar algumas dicas sobre o que fazer. Ciri lhe diz que a Princesa do Veneno é um monstro astuto que envenena sua presa e depois foge, esperando que morram uma morte dolorosa. O monstro então retorna para se banquetear com a criatura morta, e Ilu pensa que essa criatura é ainda pior que ele. Ciri lhe diz que a fonte do veneno do monstro são as plantas e insetos venenosos que ele consome, mas seus fluidos corporais agem como um antídoto para que não morra do próprio veneno. O monstro é muito inteligente e sempre que é pego, usa o antídoto para barganhar pela vida. Ilu percebe que só precisa capturar a Princesa do Veneno para obter o antídoto, mas não tem um método infalível para isso. Ele decide arriscar e foge, pois ainda consegue se mover um pouco. Tem certeza de que a Princesa do Veneno não deixará sua presa escapar e continuará o perseguindo. Ele mantém os sentidos aguçados enquanto corre e logo avista o lagarto venenoso pulando de árvore em árvore seguindo-o. Assim que Ilu o avista, começa a rolar para persegui-lo, mas surpreendentemente, o monstro também pode rolar. Ela mantém distância de Ilu, que percebe que estão indo direto para o penhasco e que ele pode encurralar o monstro lá. De repente, ele atinge algo e para abruptamente. Ilu percebe que a Princesa do Veneno atirou uma bala de argila nele, mesmo rolando, e ele fica secretamente impressionado. No entanto, ele imediatamente retoma a perseguição e continua avançando, mesmo sendo atingido por estilhaços de argila. Sua habilidade de rolar sobe de nível como resultado, permitindo-lhe alcançar o lagarto venenoso, e ele a joga no ar, pensando que agora só precisa pegá-la. Infelizmente, ele não viu os arredores antes de fazer isso, e seu ataque jogou a Princesa do Veneno direto penhasco abaixo. Ilu entra em pânico ao perceber que pode perder seu antídoto, e mergulha atrás da Princesa do Veneno. Mas, nesse exato momento, o veneno começa a afetá-lo ainda mais seriamente. Apesar da dor ardente por todo o corpo, Ilu agarra o monstro aterrorizado e então usa seu sopro de fogo para voar de volta à superfície. No entanto, assim que atinge o chão, o veneno alcança seu último estágio e ele sente que vai morrer a qualquer minuto. Apesar de estar a momentos da morte, Ilu fica feliz por ter conseguido salvar o lagarto venenoso e então perde a consciência, deixando a Princesa do Veneno fazer seu trabalho. Do outro lado, Mura ainda está procurando, mas não encontra nenhuma pista. Ao voltar para a vila de mãos vazias à noite, ela encontra Mary lá, perguntando onde estava, pois não a encontrou o dia todo. Mor mente que não estava se sentindo bem, então foi dar uma caminhada e agora está muito melhor. Mary atravessa o rio e pergunta se ela vai entrar na floresta para procurar Daz e Merlai de novo, dizendo que ela nunca entrou na floresta. Mary decide acreditar na mentira dela, e então lhe diz para não se estressar demais, pois tem notícias de que os aventureiros enviados pela guilda os alcançarão em breve. De volta à floresta, Ilu de repente volta a si, e se pergunta o que está acontecendo. Leva alguns segundos para ele perceber que estava envenenado e esperando para morrer. Mas então ele encontra a Princesa do Veneno à sua frente. Ele fica furioso, pensando que ela está descaradamente esperando-o morrer, mas ao tentar socá-la, descobre que seu corpo não está mais pesado e doendo.
Ele se pergunta se o lagarto venenoso o salvou, dando-lhe o antídoto, e ela afirma orgulhosamente. Ilu não tem motivos para duvidar dela agora, e ele pega a pequena criatura feliz, dizendo que forjaram um laço inquebrável ao lutar e depois salvar a vida um do outro. O lagarto o abraça de forma brincalhona, e Ilu decide adotá-la como amiga. Ele a leva para sua caverna e cozinha comida para os dois. E a princesa do veneno gosta de comer carne cozida e temperada. Ilu se pergunta como chamá-la, pois ela ainda não tem nome, mas então decide que monstros como eles não precisam de nome, e estão bem assim. O lagarto se aconchega com ele, e Ilu percebe que ela se apegou a ele. Ele lhe diz que ela pode ficar com ele o tempo que quiser, pois é sua primeira amiga, e ela fica muito feliz em ouvir isso. Depois, a lagarta Lassie vê uma panela exalando um cheiro horrível, e Ilu lhe diz que é um veneno especial que ele está cozinhando. Assim que ouve isso, Lacey pula em cima da panela e começa a engolir o veneno. Ilu fica preocupado com ela, mas então ele se lembra que ela pode deixar seu próprio veneno mais forte comendo coisas venenosas. Ele se pergunta se tem um bom sabor e prova só um pouquinho do veneno que o faz se contorcer como um peixe fora d'água, e sua habilidade de resistência a veneno sobe de nível. Ele se pergunta como Lacey pode comer isso como se fosse uma iguaria, mas ela apenas lhe dá um olhar confuso. No dia seguinte, Ilu leva Lacey com ele para caçar lobos cinzentos. Ele provoca os lobos mostrando o dedo do meio, e enquanto eles avançam contra ele, Lacey os nocauteia usando seus estilhaços de argila. Ilu termina o trabalho e mata os lobos, e então bate as mãos com Lacey pela perfeita colaboração. Mais tarde, Lacey o ajuda a colher alguns cocos que eles apreciam, e observam o pôr do sol juntos antes de voltar para a caverna. Enquanto dormem, Ilu encontra Lacey descansando muito perto do seu rosto, e ele se lembra que, apesar de ser fofa e amigável agora, ela é a inimiga mais perigosa que já enfrentou. Ele pede para ela não mordê-lo enquanto está meio adormecida, e sente que eles vão ficar juntos por muito tempo agora. No dia seguinte, Ilu leva Lacey ao lugar onde as bagas de pimenta crescem e a faz provar. A reação dela lhe diz que não gosta muito de pimenta, mas então de repente ela pula da cabeça dele e começa a guiá-lo para algo que ela acha melhor. Ilu a segue ansiosamente, esquecendo que sua nova namorada tóxica gosta de coisas venenosas. Lassie o leva a um cogumelo gigante que emite cheiros de cadáveres em decomposição e Ilu fica a 3 metros de distância dele. Ele pergunta a Ciri sobre o cogumelo e descobre que é um cogumelo abelha altamente venenoso. Ilu entende por que Lacey quer comê-lo, mas não quer que ela leve aquele fedor para a caverna deles, então ele queima o cogumelo inteiro. Lassie fica devastada ao ver sua versão de um prato Michelin queimada e começa a bater em Ilu por arruinar seu jantar. Ele promete compensá-la com uma planta venenosa diferente mais tarde, mas ela de repente aponta um estilhaço de argila para ele. Ilu pergunta se ela está tão brava com ele, mas Lacey atira nos arbustos atrás dele e de repente um monstro horrível de 2 cabeças sai. Ilu se sente nervoso e intimidado diante do cão de 2 faces com tatuagens tribais por todo o corpo, e descobre que o monstro tem estatísticas bem altas, junto com algumas habilidades de som forte. Ele quer fugir, mas ao ver que o filhote monstro de 2 faces tem a capacidade de marcar seu alvo e segui-los, decide ficar e lutar. Lacey pensa o mesmo, e ela rola para longe enquanto Ilu ataca o monstro pela frente para distraí-lo, e Lacey desferirá o golpe final com seu veneno. Ele avança para socar uma das cabeças do cão, mas a outra cabeça avança em defesa e o empurra para trás. O cão chorão então usa magia de gravidade em Ilu, fazendo-o rastejar no chão sob seu peso aumentado. Ele percebe que não consegue nem se mover nessa situação e teme o pior enquanto o monstro de 2 cabeças se aproxima. Mas, por sorte, Lacey o distrai atirando estilhaços de argila. Ilu rapidamente aproveita a chance para usar sopro de fogo no monstro, mas ele cura qualquer dano com um feitiço de cura. Ilu quer desistir disso, mas a essa altura ele percebeu que a cabeça chorona faz ataques mágicos, enquanto a cabeça raivosa faz ataques físicos. De repente, o monstro prepara outro ataque de magia de gravidade e Ilu avança para impedi-lo. Ele deixa a cabeça raivosa mordê-lo, e esse é o sinal para Lassie mergulhar e usar seu veneno no cão chorão. Ela recua com Ilu e observa a saúde do monstro diminuir, apesar de usar magia de recuperação, e Ilu está confiante de que venceram. Então, de repente, a face do cão raivoso arranca a cabeça chorona para impedir que o veneno se espalhe, e Ilu jura nunca se tornar um monstro de 2 cabeças. Ele pensa que pelo menos não terão mais que lidar com ataques mágicos, mas ao ver as estatísticas do inimigo, descobre que ele tem um último trunfo. Ele despertou a habilidade chamada Sacrifício, que permite a cabeça decepada saltar e atacar Lassie. Ela consegue desviar do ataque de alguma forma, e Ilu lhe diz para fugir o mais rápido que puder. Lassie começa a rolar para longe com a cabeça de cão berserk ainda a perseguindo, mas Ilu não pode ir ajudá-la porque o corpo principal do monstro ainda está em seu caminho. Ele não perde tempo e avança para sacudir o cérebro do monstro com um soco na cabeça e então agarra seu pescoço para jogá-lo bem alto no ar.
e Lu pula alto para agarrar a cabeça do monstro e atingi-lo com um quebra-nozes, encerrando brutalmente sua vida. Agora ele fica preocupado com Lacey e espera que ela esteja bem, pois não quer perder a única amiga que tem neste mundo. Ele imediatamente começa a procurá-la e logo encontra uma poça de sangue que o deixa extremamente preocupado. Ele começa a chamar Lacey e perguntar se ela está por perto, e ela responde aos seus gritos uivantes rastejando para fora dos arbustos, gravemente ferida e fraca. O coração de Lu afunda ao vê-la assim, e nesse exato momento, a cabeça decepada do monstro avança sobre ela para terminar o trabalho. Desta vez, Lu está lá para protegê-la, e ele chuta a cabeça do monstro para longe, antes de socá-la furiosamente até virar uma pasta fina. Assim que termina de se vingar por Lacey, ele volta para ela e a segura gentilmente em seus braços. Ele fica feliz que ela ainda esteja viva apesar dos ferimentos e começa a chorar, pensando que teria perdido tudo se a perdesse. Lacey lame fracamente suas lágrimas para confortá-lo, quando de repente Ciri diz a Lu que ele recebeu pontos de experiência por derrotar o monstro e subiu de nível. Lu não quer ouvir sua voz estúpida e sem alma e manda calar a boca, dizendo que não há nada mais valioso para ele do que Lacey agora. Ele nem quer a habilidade de transformação humana se a tiver ao seu lado. E é então que Ciri decide atingi-lo com o maior caso de ironia que conseguiu. Ela diz a Lu que ele finalmente obteve a habilidade de transformação humana e sua mente fica completamente em branco ao ouvir isso. Ao mesmo tempo, na vila, Mara está ajudando Marie com as tarefas, porque os aventureiros da guilda vão chegar hoje. Mara está bem curiosa sobre os aventureiros, pois eles raramente recebem visitantes de fora. De repente, ela nota um livro com aparência terrivelmente antiga na mesa, e Marie lhe diz que é uma enciclopédia de monstros que ela pode gostar. Mara imediatamente abre o livro e começa a ler sobre o monstro de rank F chamado Darkworm. Marie lhe diz que o rank dos monstros está escrito em uma escrita antiga que ninguém consegue ler. Monstros de rank F são bem fracos, e até aventureiros iniciantes podem derrotá-los com coragem suficiente. Mas quando se trata de monstros de rank D, são necessários aventureiros experientes para enfrentá-los. O monstro de 2 cabeças que Lu acabou de derrotar é de rank D+, e monstros de rank B e superiores são tão fortes que só heróis e santos podem derrotá-los. O dragão de rocha que seu grupo estava tentando caçar é dito ser um monstro de rank C, mas Marie acredita que ele ficou ainda mais forte depois de evoluir. Mer fica assustada ao ouvir isso, e nesse exato momento as 2 aventureiras chegam para iniciar a investigação. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir, e até a próxima!